Olá, bem-vindo a mais uma aula. Esta aula eu vou estar continuando aqui a resolver os problemas da seção 2.6 do livro Cálculo, volume 1 da quinta edição do James Stewart. Esses exercícios estão na página 147 do livro. Eu vou continuar aqui do exercício 20. Bom, o problema 20 é o seguinte. Ele pede para calcular o limite de x mais 2 dividido por raiz quadrada de 9x ao quadrado mais 1, quando x tende a menos infinito. Bom, o procedimento para resolver esse limite é similar ao que a gente usou para quando a gente tinha aqui uma função que era um quociente de dois polinômios. Neste caso aqui, você não tem, de fato, dois polinômios, porque aqui você tem uma raiz quadrada aqui. Mas se você observar, o termo aqui dentro da raiz é um polinômio. Então a gente vai proceder da mesma forma, só que fazendo pequenas alterações. Então aqui a gente vai escrever limite. Vamos colocar aqui o termo com maior expoente em evidência. Então aqui fica x, que multiplica 1 mais 2 sobre x. Na parte de baixo, eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar o termo que tem maior expoente aqui, que nesse caso é 9x ao quadrado, e colocar em evidência também. Então fico com 9x ao quadrado, que multiplica 1 mais 1 por 9x ao quadrado. Lembrando que tem uma raiz aqui. Eu não me esqueci dela. O x tende a menos infinito. Então tem uma raiz quadrada aqui, ó, que envolve todo esse termo. Agora o que eu vou fazer? Eu vou separar, vou usar a propriedade das raízes, e vou separar 9x ao quadrado deste termo aqui dentro do parênteses. Então, vou escrever da seguinte forma. Limite, a parte de cima não vai mudar por enquanto. Então, fica 1 mais 2 sobre x. Isso fica dividido por raiz quadrada de 9x ao quadrado. Eu vou tirar a raiz de 9, então ficou com 3 aqui. E vou manter esse x ao quadrado aqui. E aqui eu tenho uma outra raiz, que é a raiz quadrada de 1 mais 1 sobre 9x ao quadrado, quando x tende a menos infinito. Por que que eu não simplesmente tirei a raiz quadrada de x ao quadrado e coloquei apenas x aqui? Pelo seguinte, x está tendendo a menos infinito. A raiz quadrada de x ao quadrado, ela é igual ao módulo de x. E se você se lembrar da definição de módulo de um número, se esse número ele é negativo, ou seja, se x é menor que zero, então isso implica o seguinte, que módulo de x pode ser escrito como menos x. Neste caso aqui, é isso que está acontecendo. X tende a menos infinito. Então, x é negativo. Então, a raiz quadrada de x ao quadrado, que é a mesma coisa que o módulo de x, vai valer, nesse caso, menos x. Se você tirar a raiz quadrada aqui diretamente e simplificar x com x, você perde essa informação do sinal. Então, você tem que fazer essa modificação primeiro. Assim, você não perde a informação do sinal. Então, agora a gente vai ficar com limite de x dividido por menos x. Estou substituindo este termo aqui, raiz quadrada de x ao quadrado, por módulo de x, que nesse caso vale menos x, porque x é menor que zero, porque x está tendendo a menos infinito. A parte de cima aqui não mudou nada. A parte aqui de baixo eu fico com 1 mais 1 por 9x ao quadrado. Isso daqui é elevado a meio, porque está a raiz quadrada disso.
escrever assim porque é mais simples que ficar escrevendo esse radical aqui. Quando x tende a menos infinito. Agora sim eu posso fazer as divisões aqui. Simplificar x com menos x. Então a gente fica com menos o limite de 1 mais 2 por x. Só está faltando aqui o fator 3, que eu esqueci aqui. Então aqui tem 1/3 aqui. Ó. Então aqui é menos 1/3. Menos 1/3. Como está multiplicando todo mundo esse 1/3, então eu posso colocar ele para fora do limite. Multiplicando o limite, na verdade. Então eu fico com 1 mais 2 sobre x. Tudo isso dividido por 1 mais 1 sobre 9x ao quadrado elevado a meio. Agora sim eu vou aplicar o limite de fato. Então agora aplicando o limite, a gente tem o seguinte. Esse termo aqui, 2 sobre x, quando x for para menos infinito, ele vai para zero. A mesma coisa acontece com esse termo aqui, ele vai a zero. Não é tudo isso, é apenas esse termo que vai a zero. Então aqui em cima, nesse parênteses, a gente fica com 1, e aqui embaixo fica com 1 elevado a meio, que é 1. Então a gente fica com menos 1/3 vezes limite de 1, quando x tende a menos infinito, que é simplesmente menos 1/3. Então o limite dessa função, quando x tende a menos infinito, vale menos 1/3. Se você não se convenceu disso, é interessante você verificar o limite de outra forma. Eu vou verificar o limite, se de fato ele vale menos 1/3, através do gráfico desta função. Através do gráfico da nossa função aqui. Ó. Então, essa aqui é a nossa função, que eu vou chamar simplesmente de f de x. Então, eu vou plotar esse gráfico para a gente verificar que, de fato, o limite é igual a menos 1/3 quando x vai para menos infinito. Para isso, eu vou usar um programa. E aqui eu vou colocar a equação. A nossa equação é x mais 2. Tudo isso dividido pela raiz quadrada. Raiz quadrada de 9x ao quadrado mais 1. Vou dar uma engrossada aqui na espessura e na densidade da plotagem. A cor desse gráfico vai ser, vou mudar para vermelho aqui. Ok? Bom, esse é o nosso gráfico. É o gráfico da nossa função. Eu vou deixar a nossa equação aqui para a gente ver ela. Essa é a nossa equação, y igual a f de x, que vale x mais 2 sobre raiz quadrada de 9x ao quadrado mais 1. A gente viu que esse limite vale menos 1/3, resolvendo algebricamente. Então a gente vai observar aqui o comportamento da nossa função quando x tender a menos infinito. Quando x tende a menos infinito, é para cá. Então x está crescendo negativamente aqui. Ó. Então eu vou dar uma deslocada aqui para a direita para a gente ver o que acontece quando x está tendendo a menos infinito. Agora eu vou pegar e dar um zoom aqui. Repare que quando x tende a menos infinito, a função tem um comportamento, ela tende para um certo valor. Esse valor está aqui, ó, mais ou menos aqui. Ó. Y tende para um certo valor aqui. Eu vou verificar de fato que esse valor vale menos 1/3, traçando uma reta ali. Vou fazer uma reta y igual a menos 1/3. Então vou fazer aqui a igual a 0 para eliminar x. Vou fazer b igual a 1. E vou fazer c igual a menos 1/3. Vou colocar em tracejado. A cor aqui eu vou pôr em azul. Ok. E está aí a reta y. Vou mostrar ela aqui. Y igual a menos 1/3. Repare que, ó, quando x tende a menos infinito, a função de fato tende a menos 1/3. Este ponto aqui vale menos 1/3. A reta y igual a menos 1/3. Então, de fato, o limite dessa função, quando o x tende a menos infinito, é menos 1/3.
Então tem que tomar cuidado com essa questão do módulo aqui. Senão você acaba errando por causa de um sinal. A próxima questão é a questão 21. A questão 21, vou pegar ela aqui, é limite de raiz quadrada. Então, tem uma raiz quadrada aqui de 9x à sexta menos x, tudo isso dividido por x ao cubo mais 1, quando x tende a mais infinito. De novo, a gente tem uma raiz quadrada aqui, então tem que tomar cuidado com ela. O procedimento vai ser análogo ao anterior. Vou olhar para o polinômio que tem aqui dentro, vou pegar o termo de maior expoente e colocar em evidência. Então aqui eu fico com o limite. Eu não posso entrar com o limite aqui dentro, porque eu não tenho uma razão de duas raízes aqui quadradas. Eu só tenho raiz quadrada aqui em cima, então eu não posso entrar com o limite aqui dentro, porque eu vou ficar com uma indefinição com esse limite aqui da parte de baixo. Então eu tenho que tratar eles separados mesmo. Então fica limite. Aqui eu vou colocar em evidência o 9x à sexta, que é o maior. Tem o maior expoente aqui, é o termo com o maior expoente nesse polinômio. Então fica 1 menos x sobre 9x à sexta. Lembrando que isso aqui é tudo, tem a raiz quadrada aqui, então eu vou colocar elevado a meio. Quando x tende a mais infinito. Tudo isso está dividido por x ao cubo mais 1. Então aqui o termo que tem o maior expoente é x ao cubo. Então vou colocar x ao cubo em evidência. Então fica 1 mais 1 por x ao cubo. Agora, eu vou separar esse 9x ao cubo, 9x à sexta, desse fator aqui. Então repara que eu tenho 9x à sexta também elevado a meio, que é a mesma coisa que a raiz quadrada de 9x à sexta, que vai multiplicar esse termo aqui dentro do parênteses. Aqui eu já posso cancelar esse x com um dos x aqui de baixo. Então aqui eu fico com menos 1 por 9x à quinta. Isso aqui é a raiz quadrada também, elevado a meio. E dividido, tudo isso dividido por x ao cubo, que multiplica 1 mais 1 por x ao cubo, quando x tende a mais infinito. Aqui eu posso extrair a raiz quadrada de 9 apenas aqui, e aí eu fico com o seguinte. Fico com 3 vezes a raiz quadrada de x à sexta. Esse 3 eu vou colocar ele aqui. Então, tirando a raiz quadrada de 9, fico com 3 vezes o limite da raiz quadrada de x à sexta, o x ao cubo. E aqui tem esses fatores 1 menos 1 por 9x à quinta, elevado a meio. E aqui, o outro termo aqui, 1 mais 1 por x ao cubo, quando x vai para mais infinito. Agora eu vou fazer uma análise sobre essa raiz quadrada de x à sexta. Se você fatorar essa raiz, vou fazer aqui no cantinho, você tem o seguinte. A raiz quadrada de x à sexta, você pode escrever ela como raiz quadrada de x ao quadrado elevado a 3. Lembrando que raiz quadrada de x ao quadrado é igual ao módulo de x, então nós temos o módulo de x, isso aqui pode ser escrito como raiz quadrada de x ao quadrado ao cubo. Então nós temos, na verdade, aqui a raiz quadrada de x à sexta igual ao módulo de x ao cubo. Então esse termo aqui pode ser substituído por módulo de x ao cubo. Como o x tende para valores positivos, ou seja, para mais infinito,
quando x é maior que zero, a gente tem que o módulo de x é simplesmente igual a x. Então, a raiz quadrada de x à sexta pode ser escrita, nesse caso, simplesmente como x ao cubo. Então, aqui a gente fica com 3 vezes o limite de x à terceira por x à terceira, quando x tende a mais infinito. Aqui os termos entre parênteses, 1 menos 1 sobre 9x à quinta, elevado a meio. E aqui no denominador, a gente fica com 1 mais 1 sobre x ao cubo. Posso simplificar esses termos. E aí eu fico finalmente com 3 vezes o limite de 1 menos 1 por 9x à quinta, tudo isso elevado a meio, dividido por 1 mais 1 por x ao cubo. Agora, por fim, eu vou aplicar o limite. Aplicando o limite aqui, x tendendo a mais infinito, esse termo aqui vai a zero e este termo aqui vai a zero. Então, no parêntese de cima eu fico com 1 elevado a meio, que é 1. E no parêntese de baixo eu fico com 1. Então, nós ficamos com 3 vezes o limite de 1 quando x vai para mais infinito, ou seja, a gente fica com 3. Então, o limite desta função, deixa eu separar aqui, então o limite da função dada por raiz quadrada de 9x à sexta menos x por x ao cubo mais 1, quando x vai para mais infinito, a gente viu que ele vale 3. Eu vou fazer também essa função, vou plotar ela, para a gente verificar que de fato o limite é igual a 3. Então vou usar o programa de novo. Eu vou simplesmente apagar essa equação aqui. Vou apagar essa curva, esses gráficos que eu fiz antes. E vou fazer um novo aqui. Agora a nossa função é a raiz quadrada de 9x à sexta menos x, tudo isso dividido por x elevado ao cubo mais 1. Vou colocar uma densidade aqui 3, e a densidade de plotagem, espessura da linha 3, densidade 3, para o gráfico ficar melhor. A cor eu vou deixar em vermelho. E a gente tem o seguinte gráfico aqui. Deixa eu só mostrar a nossa equação aqui. A região de interesse para a gente é quando o x vai para mais infinito. Então, eu vou analisar esse lado de cá, o lado direito. Então, vou deslocar aqui um pouco para a esquerda, para a gente ver o que acontece com a função quando o x está indo para mais infinito. Se você observar aqui, você vai ver que na medida que x vai para mais infinito, a função, a nossa f de x, ela tem um certo comportamento. Ó. Ela tem uma tendência para um certo valor. Ó. Esse valor está aproximadamente aqui. Ó. Ou seja, esse valor é exatamente 3. O limite dessa função quando x vai para mais infinito é igual a 3. Para comprovar isso, eu vou traçar aqui a assíntota horizontal, ou seja, vou traçar uma reta aqui, y igual a 3. Então, vou fazer aqui c igual a 3, b igual a 1 e a igual a 0. Vou fazer um tracejado. A cor vou colocar em azul. E está aí. Ou seja, à medida que x vai para mais infinito, a nossa f de x ela converge para 3, que é o limite que a gente acabou de obter
fazendo os cálculos. Então, de fato, o limite quando x vai para mais infinito é igual a 3. Continuando, agora eu vou resolver a questão 22. Bom, a questão 22, ela é muito parecida com essa. Na verdade, ela é idêntica a esta, e ela só muda a tendência, né, de x, o limite. X vai tender a menos infinito agora. Então, a 22 diz o seguinte: limite da raiz quadrada de 9x à sexta menos x, tudo isso dividido por x ao cubo mais 1. Só que quando x tende a menos infinito. Bom, essa questão é análoga à anterior, então toda aquela parte que eu resolvi antes é idêntica. Me refiro a essa parte aqui, essa parte algébrica. O que vai mudar é nessa parte aqui, ó. Quando eu for calcular a raiz quadrada de x à sexta, eu vou verificar agora que o módulo de x vai ser escrito como menos x e não como mais x. Então, mas eu vou fazer ela passo a passo. Então, a gente tem o seguinte. Olhando para o termo que tem maior expoente, vou colocar ele em evidência. Então, fica 9x à sexta. Já vou separar a raiz aqui. E aqui eu fico com 1 menos x por 9x à sexta. E aqui é quando x tende a menos infinito. E tudo isso é dividido por x ao cubo vezes 1 mais 1 por x ao cubo. Esse raiz quadrada de 9x à sexta, eu vou extrair a raiz quadrada de 9 apenas, então fica 3 vezes o limite da raiz quadrada de x à sexta por x ao cubo. E aqui os termos entre parênteses, 1 menos, aqui fica 1 por 9x à quinta, né? Simplificando esse x com esse x aqui de baixo. Aqui elevado a meio, né? Porque é uma raiz quadrada. E aqui eu tenho 1 mais 1 por x ao cubo, quando o x vai para menos infinito. Então tem que olhar para isso. Aqui que vai fazer a diferença aqui agora. A raiz quadrada de x à sexta, a gente viu que a gente pode escrevê-la como raiz quadrada de x ao quadrado elevado a 3. E a raiz quadrada de x ao quadrado é igual ao módulo de x. Então, a gente tem o módulo de x ao cubo. Nesse caso, x tende a valores negativos, menos infinito. Então, x é menor que zero. Então, nesse caso, o módulo de x ele é escrito como menos x. Então, nós vamos ter menos x ao cubo. E menos x ao cubo é igual a menos x ao cubo. Então, o sinal aqui agora vai fazer diferença. Então, a gente fica com o seguinte. 3 vezes o limite de menos x ao cubo por x ao cubo. Quando x tende a menos infinito, de 1, agora os termos entre parênteses, aqui fica elevado a meio, e aqui fica 1 mais 1 por x ao cubo. Então, a gente tem isso. Então, a gente pode dividir aqui x ao cubo com x ao cubo, só que a gente fica com um sinal aqui. Fica com esse sinal de menos aqui. Então, fica menos 3 vezes o limite de 1 menos, só repetir aqui, fica 1 por 9x à quinta, e aqui 1 mais 1 por x ao cubo, lembrando que aqui tem uma raiz quadrada, isso quando x tende a menos infinito. Agora, de fato, eu vou aplicar o limite. Então, quando eu aplico o limite aqui, quando eu faço x ir para menos infinito, esse termo aqui vai a zero, e esse termo aqui também vai a zero. Então, aqui em cima eu fico com 1 elevado a meio, que é 1, e aqui 1
Apenas. Então eu tenho 1 vezes menos 3. Então o limite finalmente é igual a menos 3. Vamos verificar de fato que o limite é igual a menos 3 quando x vai para menos infinito agora. Então eu vou ver o gráfico da função e ver o comportamento dela. Essa função aqui, a gente está analisando, a gente analisou antes para x tendendo a mais infinito. Então a gente olhou para esse lado aqui, para o lado direito. Como eu estou analisando agora quando x vai para menos infinito, então eu vou analisar o lado esquerdo dela. Ou seja, esse lado aqui. Quando x tende a menos infinito, ó, olha o que acontece. A nossa função, deixa eu subir um pouco aqui, ela tem um certo comportamento. Ó. À medida que x fica negativo, cresce negativamente, vai para menos infinito, ela converge, ela tem um comportamento aqui que ela tem uma tendência para um certo valor. Ó. Esse valor concorda exatamente com o limite que a gente acabou de calcular, que é menos 3. Para verificar isso, eu vou traçar aqui uma assíntota horizontal, ou seja, eu vou traçar uma reta y igual a menos 3. Lembrando que antes eu tracei uma reta, deixa eu mostrar aqui, y igual a 3. Agora eu vou traçar y igual a menos 3. Então vou acrescentar mais uma equação aqui. Aliás, uma reta, né? Então vou fazer a igual a 0, vou fazer b igual a 1, só que vou fazer c igual a menos 3. Eu vou colocar tracejado e vou manter a cor azul, que não tem nenhum problema aqui, porque vai ficar embaixo. Ok. Então está aqui, ó. A nossa assíntota aqui horizontal, a reta y igual a menos 3, e mostra de fato que a nossa função f de x, agora quando x tende para menos infinito, ela tem o comportamento, ou seja, ela tende a menos 3. Então, de fato, o nosso limite vale menos 3 agora. Então, essa mudança aqui no limite, ou seja, x tendendo a menos infinito, causou essa mudança aqui no comportamento da função. Bom, agora eu vou fazer a 23. Então, o problema 23 pede para encontrar o limite a raiz quadrada de 9x ao quadrado mais x, fora da raiz, menos 3x. Quando x vai para mais infinito. Olhando para essa função, quando x tender a mais infinito, este termo da raiz aqui, o fator aqui que domina é esse 9x ao quadrado. Isso aqui vai tender para uma função linear em x. E esta função vai ser crescente com valores positivos. Enquanto que esta função aqui, ela cresce só que negativamente. Então, nós temos algo desse tipo. Um fator vezes x menos um outro fator vezes x. O que vai acontecer com isso? Quando x ficar muito grande, qual desses fatores vence? Será que isso vai para uma constante? Ou será que isso vai para mais infinito? Ou para menos infinito? Não dá para a gente saber só olhando para a nossa função. Para poder resolver isso, você tem que eliminar essa raiz do numerador. Assim fica fácil de analisar. Então, para fazer isso, basta multiplicar a função pelo conjugado dela. O conjugado dessa função é simples. Fica limite da raiz quadrada de 9x ao quadrado mais x, menos 3x, e o conjugado dela é simplesmente a própria função com uma pequena modificação. No lugar desse menos, aqui você coloca mais. E já que você está multiplicando por um fator, você precisa de dividir pelo mesmo fator, para não alterar a função original. Então, a gente fica com isso. Só acertar isso aqui. Ok.
Agora você vai ver que, de fato, esse fator aqui ele elimina essa raiz. Multiplicando o cruzado aqui, o que acontece? O primeiro termo vezes o primeiro aqui, ele dá simplesmente 9x ao quadrado mais x, é uma raiz quadrada, né? Vezes a própria. Então, isso aqui vai dar o quadrado. Então, o radical aqui é cancelado. Nós teríamos isso daqui, ó. Então, a gente cancela a raiz e fica só o termo aqui dentro. Então, fica 9x ao quadrado mais x. Já os termos cruzados aqui, este com este, ele é cancelado com este. E resulta ainda menos 3x vezes mais 3x, que é igual a menos 9x ao quadrado. E no denominador, a gente fica com raiz quadrada de 9x ao quadrado mais x, mais 3x. O 9x ao quadrado aqui eu posso cancelar ele com esse menos 9x ao quadrado. Então, fico com o limite de x por raiz quadrada de 9x ao quadrado mais x, mais 3x, quando x vai para mais infinito. Agora eu vou proceder como eu fiz em alguns exemplos anteriores. Eu vou olhar para dentro dessa raiz aqui, para esse polinômio que está aqui dentro, e vou colocar em evidência o termo que tem maior grau aqui. Isso porque o limite vai para mais infinito, ou se fosse para menos infinito, porque o termo que domina aqui é o termo que tem o maior grau quando o x fica grande, ou seja, vai para mais infinito ou menos infinito. Então aqui eu fico com limite, o numerador não acontece nada, vou manter. O que vai mudar é a parte do denominador. Vou colocar em evidência neste termo aqui 9x ao quadrado. Então fica 9x ao quadrado, que multiplica 1, e aqui x por 9x ao quadrado. E tudo isso uma raiz quadrada, que eu vou simplesmente colocar elevado a meio, que é equivalente, mais 3x, quando x tende a mais infinito. Agora eu vou separar esse 9x ao quadrado desse fator aqui. Então, vou ficar com limite e simplesmente x. E aqui embaixo eu fico com raiz quadrada de 9x ao quadrado, que multiplica 1 mais x por 9x ao quadrado, isso aqui elevado a meio, mais 3x, quando x tende a mais infinito. Esse termo aqui, raiz quadrada de 9x ao quadrado, pode ser escrito como 3 vezes a raiz quadrada de x ao quadrado. E a gente já viu que raiz quadrada de x ao quadrado, isso daqui é o módulo de x. Como x tende a mais infinito, ou seja, x tem valores positivos maiores que zero, o módulo de x é escrito simplesmente como x. Como x tem valores maiores que zero, o módulo de x como x tem valores maiores que zero, o módulo de x ele é escrito simplesmente como x. Então, esse termo aqui ele vai ser substituído por 3 vezes x. Então, a gente fica com... Vou fazer aqui embaixo. A gente vai ficar com limite x no numerador, não mudou nada. E aqui embaixo a gente vai ficar com 3x, que multiplica 1 mais... Esse termo aqui eu posso cancelar x com 1x ao quadrado aqui.
Então fica 1 por 9x. Tudo isso aqui elevado a meio, mais 3x, quando x tende a mais infinito. Esse 3x está aparecendo nos dois termos do denominador. Então, vou colocar eles em evidência. Então, isso aqui fica escrito como limite de x por 3x, que multiplica 1 mais 1 por 9x, este termo aqui elevado a meio, e aqui mais 1. Quando x vai para mais infinito. Agora eu posso cancelar esse x com um x aqui. E aí a gente fica com limite. Esse 3 aqui eu posso colocar ele aqui, 1/3 em evidência aqui. Aqui 1 dividido por 1 mais 1 por 9x. Isso daqui elevado a meio, mais 1. Quando x tende a mais infinito. Agora eu vou aplicar o limite. Então, vou fazer x tender a mais infinito. Esse termo aqui vai a zero. Só este. Eu fico com 1 elevado a meio, que é 1. E aqui eu tenho 1 mais 1. Então, eu tenho 2 aqui embaixo. Então, vai ficar com 1/3 vezes meio, que é igual a 1/6. Então, o limite dessa função, quando x tende a mais infinito, é igual a 1/6. X tende a mais infinito, e isso daqui tende a 1/6. Ou seja, essa diferença entre esta função e esta, ela se torna constante, igual a 1/6. Ela tende a 1/6, à medida que x tende a mais infinito. Vou fazer o gráfico para ilustrar. Então, nós temos aqui, entrando com a função, fica raiz quadrada de 9x ao quadrado mais x menos 3x. Colocando uma densidade, espessura e uma densidade 3. A cor do gráfico vai ficar em vermelho. E está aí o nosso gráfico. Vou mostrar aqui a equação. Então, a gente pode reparar o seguinte. O que interessa para a gente é quando x tende a mais infinito. Ou seja, esse lado de cá, o lado direito do nosso gráfico aqui. Então, à medida que x tende a mais infinito, repara que f de x ela tende a um certo valor constante, ó, que está mais ou menos aqui assim. Vamos verificar se isso de fato corresponde a 1/6. Para isso eu vou traçar uma assíntota horizontal, ou seja, uma reta y igual a 1/6. Vou fazer a igual a 0 para eliminar x, fazer b igual a 1 para manter apenas y, e vou fazer c igual a 1/6. Vou deixar isso na cor azul, para não confundir com nossa curva em vermelho, e tracejado. E está aí. Vou dar um zoom aqui. Repare que, de fato, à medida que x tende a mais infinito, x está crescendo, a nossa f de x ela cresce, mas depois ela começa a tender aqui a um valor constante. Ó. Ela tende a 1/6, que é essa reta aqui. Deixa eu mostrar ela aqui. Y igual a 1/6. O tracejado em azul aqui. Então, de fato, o limite é 1/6 quando x vai para mais infinito. Bom, espero que as resoluções tenham sido claras, que você tenha gostado. Obrigado por assistir e até a próxima.